Você já teve aquela sensação de que alguma coisa ruim estava acontecendo ou ia acontecer e você não sabia dizer se era uma verdade e que sua cabeça estava tentando te alertar para aquilo ou se era só ansiedade, coisas que não tinham nenhum ponto de verdade? Por exemplo, você envia uma mensagem e a pessoa demora para responder. E aí começam a vir os pensamentos: "Ah, essa pessoa tá me ignorando, ela me odeia". E você fica com a dúvida se aquilo é real ou se você só tá sendo paranoica. E outras mil situações que você pode pensar que foi rejeitada, abandonada, traída e não sabe dizer. É intuição ou ansiedade? Aí você pode estar pensando agora: esses exemplos eles eram bem negativos, então quer dizer que tudo isso era só ansiedade e eu posso fechar o vídeo e ficar aliviada porque não tinha nenhum ponto de verdade. Não. Esses pensamentos podem ser verdadeiros. Não é porque o pensamento é negativo que ele necessariamente vai ser falso. Por exemplo, uma pessoa que já foi traída em um relacionamento, nos próximos relacionamentos pode começar a olhar para sinais de que tem alguma coisa errada acontecendo, ficar muito hipervigilante e não sabe dizer se quando ela acha alguma coisa errada, se ela tá sendo paranoica ou se ela devia desconfiar de alguma coisa. Ela pode estar pensando uma verdade ou ela pode estar vendo coisa onde não tem. Porque imagine também se todos os nossos pensamentos negativos fossem falsos. Aí era muito fácil, era só começar a pensar alguma coisa negativa, pensar, é só ansiedade e deixar pra lá. Mas não é tão simples assim. Só que não se preocupe. Hoje eu vou te ensinar alguns truques que eu ensino para minhas pacientes para começar a entender o que é sua intuição e o que é a sua ansiedade. Primeiro, eu preciso começar explicando as diferenças fundamentais entre as duas. E aí depois eu vou partir para alguns exemplos práticos que vão te ensinar, depois de entender profundamente sobre o que é o que, a diferenciar. E um primeiro ponto interessante é conseguir diferenciar o que é ansiedade e o que é um medo. O medo é uma resposta a alguma coisa que está acontecendo. Então, por exemplo, você está na selva e encontra um leão. Naquele momento você sente medo. O leão é um perigo real. Então seu corpo começa a reagir para se proteger daquilo. Diferentemente de uma ansiedade, porque a ansiedade vai projetar que alguma coisa errada vai acontecer sem ter muitas evidências sobre isso. Então, por exemplo, vamos dizer que você está andando por um local escuro e você começa a pensar: um leão vai sair de trás daquele prédio. Não existem evidências reais de que aquilo vai acontecer. Só que a ansiedade, assim como o medo, ela vai começar a colocar o seu corpo para reagir como se alguma coisa estivesse acontecendo, como se você precisasse se proteger daquilo, mesmo sem ter evidências suficientes. Algo concreto acontecendo no momento para que seu corpo reaja. Então não tem nada acontecendo no momento em si. Quer dizer que a ansiedade vai estar sempre errada? Não. Pode ser que a sua ansiedade tenha puxado a memória de um ataque que aconteceu naquele específico local e você comece a ficar com aquela ideia e aconteça de você sofrer um ataque inesperado, de uma coisa que você só teve uma ansiedade, não tinha nada concreto na sua frente e era real. Não necessariamente a ansiedade vai ser uma mentira. Então é aquilo, diferente do medo que você tá vendo, a ansiedade você começa a fantasiar de que um perigo pode acontecer em qualquer momento. E aqui é a melhor parte que gera tanta dúvida sobre se é intuição ou ansiedade. Uma coisa pode começar como uma intuição e virar uma ansiedade. Porque o que é a intuição? A intuição ela é bem menos desesperada que a ansiedade. Ela vem como um pensamento de uma coisa que você não precisa reagir imediatamente. É como se fosse um conhecimento interno que você nem sabe explicar exatamente o porquê. Porque a parte fascinante da intuição é que ela não acontece do nada. A intuição ela existe baseada nos seus aprendizados e nas suas experiências passadas. Só que você não tem tanto conhecimento sobre como aquilo te afeta. Por exemplo, sabe quando você conhece uma pessoa e logo de cara você não gosta daquela pessoa? Aí você diz: olha, é minha intuição. Na verdade, o que está acontecendo ali é que alguma coisa naquela pessoa, a voz, o jeito, a aparência, te lembrou de algum conhecimento passado, algum aprendizado no seu passado que te levou a não gostar daquela pessoa logo de cara. Então, a intuição, ela é formada por conhecimentos seus que algumas vezes você não tá nem tão consciente e na hora que a intuição chega, você também não tá muito consciente. E se lembra do que eu disse, que alguma coisa que começa como intuição pode se tornar ansiedade? Eu vou te explicar um pouquinho melhor. Porque, por exemplo, a intuição, baseada nos seus aprendizados passados, pode te dizer: olha, essa pessoa tá demorando para te responder mais do que o comum. Só que aí a sua ansiedade vai surgir pensando: eu preciso me proteger caso alguma coisa errada aconteça. A intuição só te apontou: olha, isso aqui tá diferente, isso aqui baseado no que a gente sabe mudou um pouco, mas a sua ansiedade vai começar a projetar aqueles cenários negativos que eu te expliquei, de começar a pensar que tem um perigo eminente e você precisa reagir imediatamente. Então ela vai começar a pensar: ai, tem alguma coisa errada, essa pessoa tá estranha, essa pessoa me odeia. E aí que começa a dificuldade de saber o que é real
e o que não é. Se você tá vendo coisa demais onde não tem. Mas não se preocupe, porque agora eu vou te ensinar umas perguntas que você pode se fazer quando você se deparar com esses pensamentos de que tem alguma coisa errada acontecendo, de que alguma coisa errada vai acontecer, para que você consiga lidar melhor com aquilo, para que você consiga entender melhor o que a realidade está tentando te dizer e o que a sua ansiedade está tentando te dizer. Para isso eu vou usar o exemplo de um pensamento, mas você pode usar qualquer pensamento que você tenha. Eu vou usar aquele pensamento que eu já utilizei. Ele está demorando para me responder. Então ele vai me deixar. Mas você pode colocar qualquer pensamento aqui. A primeira parte, antes das perguntas, de 0 a 100%, quanto você acredita nesse pensamento. Não necessariamente você vai acreditar naquilo 100%. Pode ser que você pense isso, mas uma parte de você acredite, nossa, é só minha paranoia. Então eu acredito nesse pensamento 80% e 20% de mim me diz que pode não ser isso. Essa primeira parte é muito importante. Então agora vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta: qual é a evidência real a favor desse pensamento? Como eu disse, não é porque um pensamento é negativo que necessariamente ele vai ser falso. Então esse é o momento para você realmente se perguntar quais as evidências que eu tenho de que isso é real. Então, por exemplo, o que faz você acreditar que ele vai te deixar? Tem alguma coisa que ele disse ou fez que faz com que você acredite nisso? A segunda pergunta, agora a oposta. Qual é a evidência contra esse pensamento? Esse é o momento para você também ser verdadeira e colocar coisas que podem contestar esse pensamento. Então você vai se perguntar, nessa situação que eu estou usando de exemplo, mas é só transformar para aquilo que você está querendo saber. Então, por exemplo, ele já demonstrou que tem interesse de ficar com você? O que ele faz que te mostra que ele está comprometido? Então, evidências que demonstram que pode ser que você esteja olhando só para um lado, só para um momento, mas existam outras coisas na realidade que estão te mostrando que talvez não seja essa a explicação correta. Então, depois de se fazer essas duas perguntas e pensar com profundidade, você vai para a terceira. Esse pensamento é baseado em fatos concretos ou suposições? Se você olhar tudo que você reuniu, você tem provas concretas daquilo que você está pensando? Ou o seu pensamento ele é mais baseado em uma sensação, em um medo, não é exatamente em algo concreto que você consegue apontar como algo estranho que está acontecendo, sabe? Porque uma coisa importante a saber é que não é porque você está se sentindo muito ansiosa que aquilo necessariamente vai ser verdade. Eu percebo que é um erro muito comum de entender que, como sua emoção está muito forte, seu corpo está querendo dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Mas não necessariamente porque você sente, aquilo vai ser uma verdade. Quarta pergunta: você já teve pensamentos parecidos antes? O que aconteceu? Comece a se perguntar se em outras situações, em outros relacionamentos, você já sentiu isso. E no fim, isso que você sentiu sempre, em todas as ocasiões, sempre foi verdade? E depois, se foi, a situação atual, o relacionamento atual é igual ao que aconteceu no passado? Quinta pergunta: qual seria uma explicação alternativa? E pode existir com certeza mais de uma alternativa. Então é se perguntar se existe qualquer outra explicação para aquela situação. Então, no exemplo que eu usei, se existe qualquer outra explicação para o fato que ele demorou para te responder. Ele pode estar cansado, ele pode estar ocupado, tem outras coisas acontecendo na vida dele, outras explicações diferentes daquilo que a sua cabeça está tentando te dizer. A sexta pergunta é: o que de pior poderia acontecer se esse cenário que você está pensando for real e como você lidaria com isso? Então, se aquilo realmente chegasse a ser real, se ele te deixasse, o que você faria? Você já enfrentou coisas difíceis na sua vida antes? Como você saiu dessas situações? Como você enfrentou essas situações? O objetivo dessa pergunta é realmente te fortalecer e perceber que você tem sim ferramentas para lidar com aquilo, que talvez agora, nesse momento de medo, você pense, eu não quero que isso aconteça, é intolerável, porque eu não vou conseguir lidar com aquilo. Então, por isso, sua ansiedade está tentando criar cenários negativos para já se proteger daquilo, para se proteger do perigo iminente. Mas perceba que você tem capacidade de lidar com aquilo. Talvez você não precise se proteger dessa forma. Sétima pergunta: esse pensamento está te ajudando ou te atrapalhando? Comece a se perguntar se, ao nutrir esse tipo de pensamento, você está realmente se protegendo de alguma coisa ou se você só está aumentando a sua dor, a sua ansiedade. Oitava pergunta: o que você diria que é uma forma mais equilibrada de pensar sobre essa situação? Então, depois de fazer todas aquelas perguntas, entender melhor a situação, comece a se perguntar como você pode reformular esse pensamento de uma forma mais justa com a realidade, com seus sentimentos,
e de uma forma menos catastrófica. Nona pergunta: esse pensamento é 100% verdadeiro o tempo todo? Será que depois de testar as evidências, ou até quando seu humor muda, a certeza que você tinha sobre esse pensamento não começa a diminuir? Percebe que o pensamento começa a perder sua força? Uma coisa que às vezes você acreditava em 80%, 100%, começa a diminuir para 50%, para 40%. Se o seu humor está melhor, começa a diminuir para 10%. Então, será que é só uma possibilidade que sua mente está inflando e dando uma atenção muito especial para um cenário muito catastrófico? E antes da 10ª e última pergunta, eu quero te falar algo. Entender a diferença entre ansiedade e intuição é só o começo de tudo. Tem uma parte sua que quer te proteger. Eu expliquei por que a ansiedade existe. Então, a ansiedade vai surgir para te dar aquela sensação de controle sobre os cenários negativos. Mas é claro que nesse momento deve existir outra parte sua que quer existir com mais clareza, mais leveza, que não quer ficar sendo consumida constantemente por esse tipo de pensamento. Então, se esse vídeo faz sentido para você ou já te ajudou de alguma forma, talvez seja a hora de dar o próximo passo com a 10ª pergunta. 10ª pergunta: porque mesmo sofrendo tanto com essas questões, ainda não buscou uma terapia?